Tcharam! Boa noite, galera. Bem-vindos a mais uma live aqui com a Bot Brasil, trazendo sempre conteúdos diversos sobre o mundo de chatbots. E hoje com um assunto bem legal, um assunto um pouquinho mais técnico, com o Vinícius Caridad. Tudo bom, Vinícius? Fala aí, Marco, tudo bom? Obrigado pelo convite. Pronto, gente. Nesse comecinho aqui, a gente vai só primeiro testar tudo tecnicamente, ver se está tudo certo. Então, como é que está o meu vídeo, como é que está o do Vinícius? Vocês estão escutando a gente? Fala uma coisa aí, Vinícius, para o pessoal dar uma olhada. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindo todos aí que vão nos assistir agora e que vão nos assistir depois. Estão me escutando bem? Pronto, vou esperar aqui o pessoal comentar aqui nos comentários se está tudo certo. Mas aí vamos quebrando um pouquinho o gelo, Vinícius. Conta um pouco aí sobre tu, o que é que tu faz. Bora lá. Bom, atualmente acho que eu tenho 3 principais atribuições. Eu sou gerente de Data Science no atendimento digital do Itaú Unibanco. Eu sou também professor do MBA de Machine Learning na FIAP. E Google Developer Expert, GDE do Google em Machine Learning também. Acho que são essas 3 principais atuações, né? Gosto bastante de estar junto na comunidade, porque eu aprendo bastante. O Chatbot Brasil aqui, principalmente junto com o Caio, a gente recentemente até postei um TD, uma foto, um remember da primeira conferência em 2017, então era sempre muito bom estar aqui, muito, muito legal poder trocar essa ideia aqui, bater esse papo. É um prazer te ter aqui, Vinícius. É muito bacana, né? Porque tu, pelo que eu tô vendo, é bem da área de Machine Learning, inteligência artificial, e aí conecta muito, né, com o mundo de chatbots. Eu acho que vai poder agregar muito para o que a gente está trazendo aqui hoje, né? O pessoal já está dizendo que tá tudo certo. Aqui o Duan disse que está ouvindo tudo bem. A Juliana disse que está, sim, aqui tudo certo, funcionando. E aí, Vinícius, para a gente poder quebrar um pouco aqui o gelo ainda e esperar o pessoal chegar na live, tem algumas perguntas que eu anotei que o pessoal mandou quando se inscreveu no evento aqui pelo Simpla. E eu vou colocar ela aqui, a gente pode conversar um pouquinho sobre ela durante os 10 minutos. O que é que tu acha? Bora lá, vamos nessa. Ó, a primeira foi essa daqui, do Peterson Zilli, que ele perguntou: como você pensa que será o futuro do chatbot no dia a dia das empresas? E é legal porque tu disse que já trabalha numa empresa aí grande, que é o Itaú, e trabalha com inteligência artificial lá, né? Então, como tu acha que vai ser isso? Legal, boa pergunta. Peterson também, cara, é um amigão. Obrigado, Peterson, pela pergunta. Bom, a minha opinião é que a tendência é somente crescer. Principalmente, a gente viu um crescimento quase que exponencial nesses tempos de Covid, né? Porque o chatbot, os assistentes virtuais, né? Aí tem as nuances e interpretação de cada um, né? Do que é um, o que é outro, mas são coisas muito parecidas. Eles têm um papel bastante interessante no atendimento, né? No auxílio de clientes, mas também não só no auxílio dos clientes, mas às vezes até auxílio interno. E já era algo que estava em crescimento nos últimos anos, né, crescendo bastante, e com a pandemia, isso cresceu bastante, ainda mais, né, porque com o isolamento social, com a dificuldade de ir até uma agência, você poder ser autoassistido ali por um chatbot em qualquer horário, uma vez que ele seja bom, né, que ele seja resolutivo, as pessoas têm procurado mais, né? E mesmo quando a gente fala do atendimento telefônico, que também é super ajuda e eu acho que vai continuar ainda por um bom tempo, né? A pandemia trouxe uma dificuldade, porque o atendimento telefônico normalmente são operações grandes, muitas pessoas juntas ali recebendo as chamadas, as operações de telefone são grandes e essas pessoas
não podem mais ficar aglomeradas, dado a pandemia, e tem uma restrição um pouco até de questão de segurança para ter uma atuação de home office, né? Porque para poder atender, você precisa ter informações do cliente, né? E então tem algumas restrições também. Então, dado toda essa problemática, eu acredito que o chatbot só tende a crescer. Tá? Obviamente, eu gosto de citar muito, eu vou falar um pouquinho disso, o chatbot ele não é uma solução, apesar de ser uma solução que eu acredito que só tende a crescer, que traz eficiência, traz satisfação, né, ajuda, auxilia bastante o cliente. Quem pensa num projeto, né, de chatbot tem que muito pensar que ele não é uma solução que você constrói, deixa lá e tá tudo bem, né? Você tem que pensar muito na operação. Isso é evolutivo, se você quiser que seja realmente eficiente e que traga boas experiências para os clientes. Massa. Nunca ter parado para pensar nisso, né? Sempre, principalmente na parte que tu falasse de ligação, que tá tendo um problema. Porque eu tinha pensado, beleza, as agências são um problema, mas não tinha pensado que o pessoal que está do outro lado das ligações estão normalmente juntas, né? E que é uma aglomeração que não está podendo hoje em dia. Nunca tinha parado para pensar nisso. Então, está tendo um aumento do uso do chatbot, tá dando para enxergar isso? Sim, sim. Não só no Itaú, que cresceu bastante, mas em todo o mercado. Eu acompanho todas as notícias, tem crescido bastante, bastante mesmo o uso de chatbot. E também, além dessa questão total, todas as empresas têm incentivado a digitalização. Então, muitas vezes um cliente que não usava o chatbot porque não gostava do chatbot, porque às vezes tinha um costume de ir na agência, tinha um costume de ligar, agora aprendendo um pouco das facilidades de usar o app e de ver que pode confiar, que lá tem muitas funcionalidades legais e até muito mais simples, tudo ali na mão, aí já também é um gatilho para, deixa eu testar esse assistente que está aqui no app também, deixa eu ver como é que é. E aí vai vendo que pode ajudar. O WhatsApp também ajudou a popularizar bastante, né? Porque é uma ferramenta que a maioria das pessoas, mesmo pessoas que não estão acostumadas com outras ferramentas digitais, todo mundo usa o WhatsApp. E aí bots no WhatsApp tem se popularizado bastante também. Bacana. Conectando um pouco com essa pergunta, Vinícius, teve também um aqui que foi da Valmíria, que eu acho que tu até respondesse ela um pouco, que é, você acredita que a IA já pode ser aplicada no mercado e se sim, como? Já está sendo aplicado, no caso, Já né? está sendo, exatamente. Já está sendo aplicada em larga escala, muita gente. E aí, como a pergunta dela é um pouco mais genérica, é IA no mercado, não só para chatbot, né? Muitas aplicações, muitas mesmo. Recentemente, eu gravei uma live no Itaú, o Tech Talks, lá, falando um pouco de outras aplicações que a gente tem em produção. Então, vai ser aplicado. Tem que ter uma estrutura, primeiro, de pessoas, né? Até tem uma palestra muito, muito interessante, um TED Talks de umas referências de machine learning no mundo, que ele fala muito isso. Quando a gente fala de aplicações de IA, 10% são algoritmos, 20% é tecnologia e 70% são pessoas e processos. Eu compartilho um pouco dessa afirmação, porque cara, algoritmo é difícil, é uma peça importante, mas é a menor parte. Depois tem toda a parte de tecnologia, que é para integrar isso. O modelo, por ele mesmo, não dá muito resultado, ele tem que estar integrado com sistemas da empresa, com banco de dados, com toda a arquitetura. Mas no final, se você não tiver processos bem definidos, processos ágeis e um time muito bem capacitado para manter, não funciona. Então, eu gosto de frisar isso porque 70% é pessoas e processos. Como a gente fala, a IA vai substituir as pessoas? Na minha visão, não. A IA só vai potencializar o que as pessoas têm. Até por causa daquilo que tu falasse, né, agora, de que depois, né, feito um aplicativo que você vai, construiu, lançou, já tem uma versão lá funcionando, tá pronta, você mexe se quiser. Com a IA, com o chatbot, você terminou e agora vamos para a fase de treinamento, vamos agora para melhorar. Né? E isso aí eu acho que com certeza tem vários processos e pessoas envolvidas também nisso, né? Com certeza. Mesmo o aplicativo, eu acho que qualquer coisa de tecnologia, você depois que lança, sempre tem correções, sempre tem melhorias, né? Inclusive é o que o ágil prega, né? Você faz um MVP,
coleta o feedback do usuário e vai sempre melhorando. Então, isso já é padrão. Quando a gente fala de chatbot machine learning, ainda é mais ainda, porque aí tem o aprendizado diário do que o cliente fala, produtos novos, falas novas, muda. Então, por exemplo, o cliente há 6 meses atrás não perguntava sobre Covid, sobre se a agência vai abrir ou não, e aí agora pergunta, então tem que mudar. Então o cenário vai mudando, as coisas vai evoluindo, né? Então o aprendizado é constante. O aprendizado é constante. Entendi, né? Teve que configurar agora muita frase de treinamento de Muito. o banco está aberto, não está mais aberto, né? Mudou agora tudo, como é que funciona. Exatamente. Se tu fosse dar uma breve resumo de como é que vai ser tua palestra agora, sem dar muito spoiler, como é que aí seria? A ideia é passar um pouco, dar um panorama, de trazer até a ideia de ferramentas prontas, até para linkar um pouco com a fala, e depois tentar, obviamente é um assunto bastante amplo, né, que daria para ficar bastante tempo aqui falando, mas dar um overview para o pessoal que hoje talvez não conhece tanto, o que tem por trás, como que é o modelo de machine learning, ou mais ou menos uma ideia dos modelos de machine learning que tem por trás, para o chatbot conseguir entender aquela a frase, né, o que o cliente, o que o usuário mandou, conseguir interpretar e dar a resposta correta. Então, principalmente para quem usa ferramentas de mercado, né, e tem muitas muito boas, né, o Watson da IBM, o Dialogflow do Google, tem o Blip da Take, tem uma ferramenta da Inbot também, então tem várias ferramentas, e muitas vezes quem usa essas ferramentas, que trazem uma facilidade, os modelos ficam ali com uma caixinha preta, fica transparente, né, e você não sabe muito bem o que acontece por trás, então a ideia é tentar passar um pouquinho disso aqui hoje, né, bem de maneira ampla seria essa a ideia. Bacana. Então vai ser pegar aquela caixinha preta e vai abrir ela agora para todo mundo poder ver. Pelo menos uma pontinha dela, né? Pelo menos uma pontinha só. Bacana, vai ser bem legal, vai ajudar muita gente. E aí já a gente começa ela, certo? Vou só aqui mostrar rapidinho um pouco sobre a comunidade da gente, que é a Bot Brasil. Tudo bem? Manda bala. Vou botar aqui. E aí, galera, tudo bom com vocês? A gente está aqui com mais um conteúdo bem bacana da Bot Brasil, dessa vez com o Vinícius Caridá, falando sobre como é que funcionam os modelos de machine learning para o entendimento da conversa por trás de um chatbot. E aí vai ser muito legal e eu estou muito animado para ver tudo o que vai acontecer. Só um pouquinho sobre a Bot Brasil, deixa eu abrir aqui. É uma comunidade que é 100% focada nas pessoas que são interessadas em bots, interfaces conversacionais e inteligência artificial, que é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje. Ela foi criada em 2016 para promover as discussões, trazendo conteúdo em português, que a gente sempre vê muito conteúdo em inglês na área de chatbot. E o nosso objetivo é trazer esse conteúdo em português de diversas maneiras. Então, tem a nossa comunidade com mais de 11 mil pessoas que você pode acessar em diversos lugares, como no Facebook e aqui no YouTube. Tem também o nosso blog com mais de 150 arquivos, artigos em português sobre chatbot. E aí você pode também dar uma olhada sobre diversos conteúdos. E também tem os eventos criados pela Bot Brasil, como esse aqui que você está vendo, que já foi realizado presencialmente em diversas cidades e já impactou mais de 5 mil pessoas. E aí, falando em eventos, em 2020, todos os nossos eventos vão ser remotos, feito esse aqui que você está vendo. E aí, por causa também dessa situação, a gente não vai realizar nem a conferência do Bot Brasil, nem a Bot Brasil Awards, certo? Então, você pode se engajar aí nos comentários, porque a gente está fazendo tudo aqui de uma maneira digital nesse ano. A nossa organização ela é um conjunto aí de diversas pessoas, de diversos backgrounds aí, que está sempre junto para ajudar e dar apoio à comunidade, sem pertencer necessariamente a alguma marca ou alguma empresa. Também é importante lembrar do nosso código de conduta, tanto aqui para o palestrante Vini, quanto para vocês que estão assistindo, certo? Então, lendo aqui ele rapidamente. Não é tolerado nenhum tipo de assédio, bullying, discriminação inapropriada ou humilhação pública. Não é tolerado o descumprimento das leis ou a promoção do mau uso de soluções existentes. As partes interessadas presentes em nossos eventos ou na comunidade, independente do seu papel, precisam sempre seguir essas regras que estão sendo listadas aqui. Cuide bem sempre do espaço que te acolhe. Então, no presencial é bem fácil de entender, né? Mas aqui no digital também. Então, o espaço de comentários e todo o ambiente digital que a gente está inserido para a gente prezar e cuidar bem dele. E, acima de tudo, tirar a autopromoção e as vendas. O conteúdo é o principal que a gente está focando.
E aí hoje a gente está tendo essa incrível palestra com o Vini, mas também tem mais palestras por aí. Tem essa daqui que vai ser com o Felipe Caldas, que é sobre uma troca de ideias sobre o portfólio em Vui Design, que aí Vui é todo aquele mundo das conversas por voz no chatbot. E em seguida vai ter a da Nathalie, que vai falar sobre OKRs e da cultura de dados no mundo do chatbot, que também vai ser bem bacana para a gente aprender a metrificar não somente aplicativos digitais, mas também chatbots, que são um produto digital que é bem importante. Então, estou muito animado para esses dois eventos e para esse evento que vai acontecer agora com o Vinícius. Todo mundo animado? Vou trazer aqui o Vinícius de volta para a gente começar. Beleza. E aí, Vini? Muito bom, cara. Os conteúdos bem legais, assim, eu vou querer estar por dentro aí, principalmente, acho que a parte de OKR é algo também super interessante, não algo que eu vou passar aqui, mas cara, com certeza não percam. Quem quer ter um chatbot, linka um pouquinho o que a gente falou anteriormente, né? Você tem que, é um trabalho constante, um aprendizado constante, para medir se esse aprendizado tá bom ou não, tá indo no caminho certo, os OKRs aí, os KPIs são importantíssimos. Muito legal. Eu vou colocar aqui, então, já o teu slide, Vini, e aí vai ficar contigo, certo? Eu vou sair daqui e aí no final a gente volta para perguntas e respostas. Então, durante a palestra, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, só deixar aqui, que eu vou anotando e no final vou puxar os que a gente mais quiser falar sobre. Massa? Perfeito, Michael. Obrigado. Só confirma se minha tela tá ok, meu áudio, e aí qualquer quedinho, qualquer probleminha, você me avisa, mas eu já tô pronto aqui. Tudo certo, manda bronca. Boa sorte. Legal. Então vamos nessa, pessoal. Sem mais delongas, a ideia aqui é falar um pouquinho dos modelos de machine learning que estão por trás, né? E aí a ideia básica é um usuário, né, um cliente, trocando aqui mensagens com assistente virtual, um chatbot, vai perguntar como estará o tempo amanhã. E aí como que o robô sabe tempo? O que é tempo? Amanhã, mas amanhã, que dia que é amanhã, né? Para nós, seres humanos, é uma pergunta muito trivial, muito fácil de interpretar. Inclusive, se eu perguntasse para vocês onde que essa usuária quer saber a previsão do tempo, acho que é até natural da gente falar, ela quer saber provavelmente na localização que ela está. Então, se ela está em São Paulo, ela quer saber o tempo em São Paulo, mas isso tá uma informação implícita aqui. E para nós é fácil de entender um pouco disso, mas para o robô não é tão simples, né? Principalmente porque na conversa, além de ser ambígua, tem essas informações implícitas, né? E dificulta um pouco esse entendimento. Passando um pouquinho de algumas nomenclaturas que nós usamos aqui quando a gente fala dos modelos, uma primeira coisa que a gente tenta identificar é qual que é a intenção desse usuário. Então, como estará o tempo amanhã, a intenção é consultar a temperatura. E depois as entidades que estão ligadas também à frase enviada. Nesse caso, tem uma data, que é amanhã, e a princípio não tem nenhum lugar, né? Não tem nenhum lugar definido para onde que ela quer, aonde que esse usuário quer saber a temperatura. Como eu comentei anteriormente, é possível inferir de alguma maneira, mas isso é uma inferência complicada para se fazer, né, de maneira automática. E aí a ideia é tentar, por meio do diálogo, né, por meio da conversa, eu extraindo essas informações, né? Então, quais são todas as entidades e a intenção do usuário para eu conseguir startar aqui, tomar uma ação, que nesse caso é dar a resposta, que é entender que ela quer consultar o tempo em São Paulo, por exemplo, e aí dar a melhor resposta para esse usuário dentro da pergunta. E para isso funcionar, a gente tem uma arquitetura que, obviamente, bastante alto nível nesse desenho, mas ela tem algumas peças importantes, né? Que sem essas peças, o chatbot em si não funciona bem. Depois que o usuário envia uma mensagem, né, quer alterar o endereço, o primeiro ponto específico é, esse usuário, como que ele vai mandar essa mensagem para mim? SMS, WhatsApp, Telegram, qual que vai ser a interface que ele vai conversar comigo? Então, primeira coisa importante dentro de um chatbot é ter esses módulos de conexão. Tá? Uma vez eu tenho um módulo que o usuário vai usar de conexão, ele vai fazer os inputs, né?
É um módulo de input que vai enviar o texto ou o áudio, se for o caso, né, quando eu tenho assistentes de voz. E aí, uma vez que eu recebi esse áudio, eu tenho que processar, né, eu tenho que fazer o gerenciamento do diálogo aqui, é o que a gente chama do cérebro. E esse gerenciamento do diálogo, ele fica muito pobre ou ele não funciona bem se eu não conseguir ter conexões com outras fontes de dados, que são dados, APIs, outras bases de dados, CRM, porque essas bases que vão me auxiliar a ter um atendimento um pouco mais customizado, mais direcionado para aquele cliente. É essa conexão que vai me trazer isso. Para, na sequência, uma vez que eu entendi as intenções das entidades, peguei as informações necessárias por meio de outros softwares aqui conectados, eu já sei qual é o gatilho que eu preciso disparar, eu preciso saber qual é a resposta que eu vou, por meio também desse módulo de conexão, enviar para o meu cliente. E essa resposta, e eu não vou entrar nesse detalhe aqui, hoje a minha fala vai ficar muito nessas duas caixinhas aqui, que é os módulos de entrada e o gerenciamento de diálogo, né, que é a parte de modelagem aqui, mas também existem modelos de machine learning que podem gerar respostas de forma automática. Então, depois da interpretação, esse módulo pode gerar uma resposta, existem modelos generativos para isso, mas eu confesso que hoje, na prática, no dia a dia, eu não conheço uma empresa que usa, muito mais ainda na parte de experimental, mas principalmente na parte de atendimento ao cliente, eu não vejo respostas geradas de maneira automática. Hoje, a maioria das empresas, na sua totalidade, as que eu conheço, né, e aí eu posso ter um desconhecimento, as respostas elas são pré-criadas pelo time de conteúdo. Então, é pensado na melhor resposta, muito aderente à voz daquela empresa. Normalmente, a empresa tem uma voz que ela costuma criar as suas comunicações com os seus clientes, com palavras aderentes a toda a parte jurídica, ao marketing. Então, essas respostas são pré-criadas e algumas variáveis, como, por exemplo, se o cliente pediu o saldo, o seu saldo atual é X, e esse X é uma variável que vai ser substituída por um valor que vem de uma API. Mas a frase, ela já é pré-cadastrada, e como eu coloquei, tem modelos que podem auxiliar nessa geração, mas hoje não é o foco e é algo muito experimental, não tem algo muito produtivo nessa linha. Mas, antes de eu chegar nessa parte, eu preciso entender o que é isso, o que eu quero alterar meu endereço significa, que para nós é muito claro, mas para o computador são alguns caracteres sem sentido. Como que eu faço com que isso tenha sentido para conseguir ter um diálogo e atender as demandas aqui do usuário? Tá? Então, quando a gente fala para tangibilizar um pouco melhor, e principalmente essa minha fala aqui hoje não é para especialistas, não é para cientistas de dados, a gente não vai entrar muito em detalhe dos modelos, mas para dar um panorama, um pouco da dificuldade, da necessidade, né, desses modelos. Eu acredito que muita gente usa ferramentas prontas de criação de chatbots, então da Logflow, Watson, da IBM, Take, da Inbot e algumas outras. Então, essas são ferramentas, são frameworks bastante prontos, né, que tem várias camadas, desde a camada de integração, que é os módulos de integração, até os modelos que estão por trás já estão prontos, e aqui você vai criando as suas intenções e as suas entidades. E aí a gente tem várias, a gente pode ter desde criar modelos do zero, usando alguns frameworks, por exemplo, TensorFlow do Google, né, open source, como algumas ferramentas mais intermediárias. O Rasa é uma open source que tem ganhado bastante relevância aqui no mundo do chatbot, onde você tem algumas coisas pré-criadas, mas ela é muito aberta se você quiser criar o seu próprio modelo e colocar lá, o que não é possível, por exemplo, num Dialogflow ou num IBM Watson. E aí, fazendo um paralelo para quem já usa alguma dessas ferramentas, que elas são muito parecidas, né? Aqui eu estou usando o exemplo do Dialogflow. No Dialogflow você faz o quê? Você cria intenções, que é as intenções que seu cliente pode falar. Então, quero consultar o meu extrato, quero pedir uma pizza. Então, são as intenções que são criadas, né? Então, aqui uma frase só um pouco mais conceitual, uma intent categoriza a intenção de um usuário final
para uma tomada de turno ou decisão da conversa. Para cada agente que é criado, o desenvolvedor aqui, né, define várias intents, e essas intents combinadas podem, a ideia é que elas lidam com uma conversa por completo. E aí uma intenção, normalmente ela tem um nome, ela tem as frases de treinamento e tem a resposta. As frases de treinamento que vão ser usadas para treinar o meu modelo de classificação de intenção, que para o usuário do Dialogflow é transparente. Você não sabe o que está acontecendo por dentro. Você está dando... Então, como é bem conhecido, modelos de machine learning supervisionados, você dá alguns exemplos para ele, e por meio desses exemplos ele tenta generalizar e aprender. Então, nesse caso, eu estou falando aqui uns exemplos, né, qual que é o nome do bot, e estou dando alguns exemplos que o usuário pode perguntar. Você tem um nome? Qual o seu nome? E aí, se o usuário falar algo parecido com isso, o modelo de classificação de intenção vai entender que o usuário... então, vamos pensar assim, o usuário pergunta, qual o teu nome? É um pouquinho diferente do exemplo que está aqui, mas esse, mesmo sendo um pouquinho diferente, o modelo vai reconhecer que é muito parecido com os exemplos que foi usado de treino. Então, a classe que foi classificada aqui é o nome do bot, né, que o usuário quer falar do nome do bot. E aí, então, uma vez que o modelo identificou que é essa a intenção mesmo, ele vai lá e vai puxar a resposta que está cadastrada nessa intenção, que é meu nome é XXX. Tá? Então, essa é a ideia da intenção. E conforme você vai criando as intenções, dentro da intenção, como eu coloquei no início, ela vai tendo parâmetros, que a gente chama de entidades, e é possível ir marcando. Então, quando o cliente fala, eu quero 2 pizzas de queijo, a intenção do cliente é fazer pedido de pizza. Então, essa é a intenção dele aqui, ó, pedir pizza. E quais são as entidades? Quantidade das pizzas, no caso aqui 2 ou 1, o tamanho da pizza, se é grande, média, broto, pequeno, o sabor, né, queijo, carne, coloquei alguns exemplos em pizza de carne, não deve ser nada muito comum, mas só para exemplificar aqui. Então, cada parâmetro da intenção tem uma entidade, né, um tipo que a gente chama de entidade, que vai ajudar nesse entendimento melhor aqui do que o cliente quer, e também entender se falta algo para eu perguntar e continuar a conversa. Então, se o cliente perguntar, eu quero 2 pizzas de queijo, naturalmente está faltando uma informação. Qual que é o tamanho da pizza? E então eu configuro isso, que se eu não tiver todas as informações necessárias, eu vou tentar dialogar com o cliente para pegar todas as informações até eu dar uma resposta final, né, dessa conversa. E entidades, elas são datas, horários, cores, endereços, e-mail, nome próprio. Então, são várias entidades aqui. E aí eu posso criar essas entidades. Então, aqui nesse caso, estou dando alguns exemplos da Logflow. Cria a entidade sabor e entidade tamanho. Dentro de sabor eu tenho queijo, frango, carne e assim por diante. E por fim, o último módulo, falando de maneira bem geral, eu tenho para gerenciar esse diálogo, eu tenho as intenções, tenho as entidades e tenho o contexto da conversa. Então, se o cliente, nesse exemplo aqui, fala meu saldo, né? O cliente fala saldo, quero saber meu saldo, pensando num contexto bancário. Mas saldo do que ele quer? Saldo da conta corrente, saldo de pontos do cartão de crédito, saldo da conta poupança, saldo do quê? Então, se ele já falou, ele quer verificar a conta dele. Ah, mas que tipo de verificação que você quer? Eu quero o meu saldo. Quando ele fala meu saldo, eu não preciso perguntar, por mais que ele não falou tudo aqui na frase, anteriormente na conversa ele já estava falando sobre a conta, né? A conta corrente, então provavelmente o saldo está relacionado à conta corrente, mas ele não falou nessa frase. Mas no contexto da conversa eu posso inferir que o saldo está, nesse caso, relacionado à conta corrente, não ao saldo de pontos do cartão ou qualquer outro tipo de saldo. Então a ideia é tentar gerenciar isso. E aí entram os modelos, né? São mais de um. Quando eu falo modelo, são mais de um modelos de machine learning para gerenciar, que estão por trás, e poder generalizar. Quem usa o Dialogflow, esse é um teste que vocês podem fazer, criar uma intenção e colocar essas frases de exemplo. Eu sei inglês, eu falo francês e eu sei escrever alemão. Coloca essas frases de teste e marcando aqui inglês, francês e alemão como um idioma, que é uma entidade, né? O idioma. E aí, se você perguntar para o seu bot, colocar essa frase de teste do seu bot, eu falei russo ontem,
ele vai entender que nessa intenção aqui de idiomas que eu falo, vai entender, pô, você sabe falar russo, mesmo que o tempo verbal, em nenhum exemplo aqui que eu dei, o tempo verbal é no passado, então eu sei inglês, eu falo francês, eu sei escrever, então eu usei um tempo verbal diferente dos exemplos que eu tenho, e usei um idioma russo que também não tem nenhum dos exemplos. Então a frase é bem diferente dos exemplos, mas mesmo assim o Dialogflow vai conseguir classificar essa intenção com uma confiança alta. Por mais que pareça simples, para o nosso dia a dia, para o modelo, para o computador interpretar isso não é fácil, porque é bem diferente dos exemplos que ele tem. Então, o chatbot, né, nesse caso, ele está aprendendo a lidar de diversas formas aqui de interação, sem restrição das mensagens cadastradas. Imagina se eu tivesse cadastrado todos os exemplos possíveis e eu só entender os exemplos cadastrados. Então, qualquer variaçãozinha ele não entendesse. É aí que entra um pouco da mágica do modelo, né? Então, aí vem a questão, né, que eu fui pincelando aqui na frente. Então, quer dizer que entender texto é fácil? Certo? Uma criança de 3 anos, se eu perguntar alguma coisa nesse sentido, ela vai entender, ela vai conseguir ter um diálogo simples com a gente, né? Mas realmente não é simples, tá? Não é simples. Quem está ali desenvolvendo os modelos por trás sabem que existe uma dificuldade grande. E por que não é tão simples? Principalmente para o português. E principalmente porque o usuário normalmente fala de uma maneira bastante diferente de como a gente imagina. Porque a nossa língua é bastante ambígua, né? Esse exemplo eu gosto bastante porque a gente coloca essa frase, eu vi um homem na montanha com um telescópio, ela pode ter pelo menos 4 interpretações diferentes. E é uma frase muito bem montada, né? Mas mesmo assim ela pode ter 4 interpretações. Então, eu vi o homem que estava na montanha e eu estava com o telescópio vendo ele lá na montanha. Mas pode ter uma outra interpretação. Eu vi o homem, ele estava na montanha e ele estava com o telescópio. Então eu vi um homem na montanha que ele estava com o telescópio. Eu vi um homem estava na montanha e o homem estava com o telescópio. Então eu tenho 4 interpretações diferentes dessa mesma frase em quem que estava com o telescópio, quem estava na montanha. Então isso dificulta bastante na hora de fazer o entendimento. E o mesmo Google, que é referência em machine learning, modelos de interpretação de linguagem natural, né? Recentemente, tem vários papers acadêmicos, científicos, que são referência, são estado da arte em machine learning para esse propósito, né? Então, é o BERT, o Transformer. E mesmo assim, se você for no Google agora e fazer essa pergunta, me mostre fotos de raça de cachorro, exceto Beagles, ele só te mostra Beagles. Pô, mas é exatamente o que eu não queria, é o que ele me mostra. Por quê? Porque é uma frase difícil de interpretar, não é tão simples. Então, é daí que vem as nuances e vem as dificuldades. Um outro exemplo aqui, só para tangibilizar, que eu também gosto sempre de mostrar, e até já tangibilizando um pouco de como que a gente tem que modelar isso por trás para o computador entender, é um caso da Amazon, que a ideia aqui é eu entender a frase, que foi me dado um review de um produto, e avaliar se o sentimento dessa frase é positivo ou negativo. Tá? Então aqui eu só tenho 2 classes, positivo ou negativo. Quando eu falo de chatbot, eu posso ter centenas de classes, porque cada intenção é uma classe diferente. Né? Então, intenção de desbloquear, intenção cadastrar, cada uma é uma classe diferente. Nesse caso eu tenho 2, positivo ou negativo. Portanto, eu tenho aqui um review positivo, né? O preço é bom, a qualidade não é ruim, e eu estou feliz com essa compra que eu fiz, tá? Então, esse é um exemplo de um review positivo. E eu tenho um exemplo de um review negativo, que a qualidade não é boa, a qualidade é ruim, eu estou triste, eu vou devolver essa compra que eu fiz. Então, acho que vocês concordam comigo, eu tenho um review positivo, um review negativo, como, de maneira geral, o modelo de machine learning funciona, eu dei um exemplo positivo, dei um exemplo negativo. O computador não entende palavras, então eu tenho que pensar numa forma de fazer isso. Uma maneira simples, uma das maneiras mais simples de fazer, é o que a gente chama de one-hot encode, que é colocar 0 para quando a palavra aparece e colocar 0 para quando ela não aparece, me desculpe, 1 para quando ela aparece, e aí eu montar um vetor, né, de zeros e uns, então o computador trabalha muito bem com vetores, com matrizes,
Então eu crio um vetor que representa aquela frase. Então a ideia é criar um dicionário, que é essa parte aqui de cima dessa minha matriz, que é as palavras possíveis de aparecer, fail, good, card, price e assim por diante. E para cada uma das frases vai ser um vetor de zeros e uns. Então a palavra fail não aparece na primeira frase, então 0. A palavra good aparece, 1. Card não aparece, 0. Então o vetor 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, computacionalmente representa a palavra 1, a frase 1 aqui. E esse vetor 0, 0, 0, 1, 1, 0 representa a frase 2 para o computador, né? Então o computador ele vai trabalhar com esse vetor numérico. Perfeito. Aí chega uma nova frase agora para eu classificar. O preço não é bom, a qualidade o preço não é bom, a qualidade é ruim e eu não estou feliz com essa compra que eu fiz. Obviamente, eu perguntaria, né, para vocês se essa frase, esse review é positivo ou negativo, mas eu acredito que todo mundo concorda que é um review negativo, certo? Para nós tá bem claro, mas para o computador ele tem que primeiro converter isso em números, porque ele não entende esse monte de caracteres. Uma vez convertido em números, ele vai comparar. Essa frase é mais parecida com a primeira ou mais parecida com a segunda? Se for mais parecida com a primeira, pô, então eu vou falar que é positiva. Se for mais parecido com a segunda, eu vou falar que é negativo. E nesse caso, quando eu converto essa frase em um vetor de zeros e uns, ela é muito mais parecida, na verdade, ela é idêntica à primeira, porque as palavras que aparecem aqui, good, quality, bad, elas são as mesmas da primeira frase. Então, o modelo classificaria essa frase como positiva, porque ela é muito mais parecida para o computador, muito mais parecida com a primeira do que com a segunda. Isso acontece exatamente por conta de toda a informação implícita que tem aqui. Então, por mais que a palavra not e bad aparece nessa primeira e aparece na segunda, a ordem com que essas palavras aparecem muda totalmente o significado da frase. Então, como eu tiro isso? Como que eu tiro todo esse significado semântico, sintático, lexical que tem no texto para o computador entender e conseguir interpretar? E isso não é tão simples. Né? Além disso, aqui tem um caso que eu também sempre gosto de citar, um caso público da Microsoft, que foi um chatbot, que o nome dela era Tai, que foi publicado em 2016 no Twitter. E aqui não era muito um caso de interpretação, mas é algo importante de citar, que quando a gente cria um chatbot, a gente comentou isso um pouquinho aqui no começo da live, você tem que dar manutenção nele, né? Você tem que ter um time de curadoria multidisciplinar, pessoas de conteúdo, de qualidade de dados, pessoas de cientistas de dados, todos trabalhando aqui em conjunto para entender, né, fazer entender o que o cliente está falando, o usuário está falando, marcar novos dados e ir retreinando esse modelo e vendo como ele se comporta. A Microsoft resolveu fazer um teste em 2016, onde, não, vamos tentar ver se é possível fazer, eu vou acreditar em qualquer coisa que o usuário falar para a TAI no Twitter, tá? Então, qualquer coisa que o usuário fala, eu vou tentar pular essa etapa de curadoria, vou incorporando esse aprendizado automático e retreinando o meu modelo. E aí, o que aconteceu? De manhã, ela começou, né, o primeiro, um dos twitters, logo que ela foi lançada, né, eu só queria dizer que é muito legal conhecer vocês, os humanos são super legais. E terminou o dia, no mesmo dia, em 24 horas, né, mudou aqui o dia, mas em menos de 24 horas do lançamento dela, ela falando que odiava feministas, que elas deveriam todas morrer e queimar no inferno, que Hitler estava certo, e assim por diante. E aí, na sequência, a Microsoft, em menos de 24 horas, tirou o bot do ar. E isso, então, tem muito a ver com como que eu coloco esses exemplos, como que eu treino os modelos e como que a curadoria por trás de um chatbot é essencial, é super importante. Tá? Então, o NLP, né, o processamento de linguagem natural, que é os tipos de modelos que estão por trás do chatbot, num sentido amplo aqui, trata de qualquer tipo de manipulação computacional de linguagem natural, desde uma simples contagem de frequência de palavras para comparar diferentes estilos de escrita, até um entendimento aqui, bastante entre aspas, completo de interações humanas, né? Pelo menos no sentido de oferecer alguma resposta útil para os seres humanos.
E aí, NLP é uma área bastante ampla, que é aplicado em reconhecimento de escrita, nos motores de busca, na parte de fazer translate, até tradução de línguas, fazer a conversão de texto, de voz para texto e texto para voz, os chatbots em si, agrupamento de notícia, agora classificação de fake news, e enfim, toda essa parte de aplicação de processamento de texto, né? E aí vocês vão ver na literatura NLP, que é o Natural Language Processing, né, o processamento de linguagem natural, NLU, Natural Language Understanding, tem algumas variações, mas sempre voltado para a interpretação, entendimento e processamento de texto a partir de uso de técnicas de inteligência artificial e machine learning. Desculpa, molhar a garganta. E aí, de uma maneira muito ampla, assim, muito geral ainda, mas só para entender um pouco do que acontece por trás, quando um cliente manda uma mensagem em um bot, né, num assistente virtual, que um dos exemplos aqui, um pouco mais antigos que a gente tem no assistente virtual do Itaú, onde o time que hoje trabalha comigo desenvolve todo o modelo, o cliente pergunta, gostaria de solicitar a segunda via do meu cartão de crédito, então essa mensagem chega, o modelo ele tenta primeiro quebrar isso em tokens, né, cada palavra que vira um token, depois dessa quebra em tokens, a gente faz um pré-processamento desse texto, que não está aqui no gráfico, tem palavras, por exemplo, a palavra, o artigo D aqui, ele aparece, gostaria de solicitar cartão de crédito. Será que esse D, ele é importante para eu entender a frase? Muitas vezes não, que é o que a gente chama de stop words, palavras que não têm muito significado. Depois eu preciso converter isso, não em zeros e uns, no exemplo que eu mandei, mas de uma forma que traga mais informações para mim, tá? Que é um vetor numérico, mas não de zeros e uns, e eu vou explicar, que hoje são os embeddings que a gente usa muito para fazer essa conversão, né, de texto para vetores. Depois eu vou passar para um modelo de probabilidade para entender, dado esses números, qual que é a probabilidade de ser alguma coisa, de ser alguma intenção. Então, uma probabilidade aqui de 80%, 89% de essa frase é solicitar segunda via de um cartão de crédito. Feito isso, entendido, eu busco a resposta, como eu coloquei no início, é uma resposta pré-determinada, pré-criada num banco de dados, um banco de resposta, e aí isso aparece para o cliente. Então, acontece tudo isso por trás e é transparente para o cliente. Então, o stop words, né, que eu citei, é um conjunto de palavras que muitas vezes são irrelevantes, que não contribuem no significado da frase. E aí algumas uso padrão aqui, técnicas padrões para fazer isso é a lematização e steaming, que tenta pegar a palavra e trazer num radical, na raiz dela, que seja única, né? Então, por exemplo, go vira go, going vira go também, goes vira go, gone vira go, e o went, que por mais que o radical é diferente, também está tem mais ou menos o mesmo significado, só muda o tempo verbal, né? Então tudo vira go, que facilita aqui esse pré-teste, esse pré-processamento do texto. Uma outra coisa que acontece, que algumas vezes é aplicado ou não, dependendo dos modelos que está por trás, é o part of speech, né, que é o post-tagger, que, como a gente aprende na escola primária, cada palavra dentro de uma frase, pode ser um substantivo, um verbo, um advérbio, um adjetivo, né? Então, essas classes gramaticais podem ser úteis dependendo da tarefa de processamento de linguagem natural que a gente está fazendo. Então, de maneira bem rasa, assim, um verbo tem uma chance grande de ser uma intenção, né? Desbloquear, consultar, né? Normalmente um verbo tem essa definição. Dependendo do que você está fazendo, pode ser também informações que agregam na hora de fazer esse processamento de linguagem natural, tá bom? E aí tem os embeddings, que é exatamente eu fazer com que uma palavra ou uma frase vire um vetor, mas não um vetor de zeros e uns, vetor muito esparso de zeros e uns, mas um vetor um pouco mais denso e que me traga mais informações, né? E aí que entra um pouco os modelos. Então, entrando um pouquinho mais aqui na caixinha, nas caixinhas aqui do cérebro, né, por trás de um modelo, a gente tem a frase do cliente que chega,
Então, meu filho acabou de receber um cartão e eu quero começar a usar. Qual que é a intenção desse cliente? Quais são as entidades que aparecem aqui? Então, nesse caso, eu vou passar por um modelo de classificação de intenção que já foi treinado com vários exemplos, e ele deveria entender, por mais que a palavra desbloqueio não está aqui na frase, né? Então por isso que é difícil, né, para o modelo, a palavra em si, que é a intenção, que é desbloquear, não consta nessa frase. Mas é a intenção do cliente, ele quer desbloquear um cartão. Então, o modelo de intenção vai entender aqui que ele quer desbloquear, e as entidades é um produto, tem um produto aqui que é o cartão, e tem uma pessoa, que é o filho, né? E aí, normalmente, para quem não conhece muito o mundo bancário, você tem o cartão do titular e tem os adicionais do filho, da mãe, do pai, do filho, da esposa, do marido. Então, você pode ter cartões adicionais àquele titular. Nesse caso, o modelo tem uma confiança alta de 75% e que o cartão adicional, até porque normalmente o titular que entra em contato com a instituição financeira, né? Então, quando ela fala de um cartão do outro, é do filho. Então, eu tenho a intenção, tenho as entidades, e a partir daí, então eu tenho um modelo para classificação de intenção, um modelo de machine learning que faz a extração de entidades, então isso tem que ser treinado, tem que ter dados marcados, e a partir dessas informações, eu tenho um outro modelo que vai gerenciar o diálogo. Dado que eu sei que a intenção é desbloqueio, e dado que eu sei que ela está falando de um produto cartão e está falando de um adicional, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de mais alguma informação? Qual que é a melhor resposta? E nesse caso, existem mais de um tipo de cartão. Tem cartão de crédito, cartão de débito, cartão Travel Money. Existem mais de um tipo de cartão. E não foi falado nesse caso. Eu poderia startar um diálogo e perguntar para o cliente, né, que cartão que é esse, ou para até dar uma experiência melhor para o cliente, eu chamo APIs para entender, né, fazer uma listagem de cartão que esse cliente tem, e cartões bloqueados que ele tem, uma vez que a intenção dele é desbloqueio. Pego essa informação da listagem de cartão e passo também para o modelo, né, que nesse caso aqui é uma rede neural recorrente, que vai sempre indo recebendo essas informações ao longo do tempo, e aí sim, eu não preciso pedir essa informação para o cliente. Tudo aconteceu, ele só mandou essa frase, aconteceu várias coisas por trás sistemicamente, e aí veio a resposta. Pô, entendi aqui que você então quer desbloquear esse cartão, que você confirma o desbloqueio do cartão de crédito 1, 2, 3, 4. Então, mesmo sem falar que era de crédito, eu já entendi, porque eu consultei uma API interna, consultei informações, e mesmo sem falar desbloqueio, e algumas coisas estão um pouco mais difíceis de entendimento, o modelo por trás ali conseguiu gerenciar esse diálogo e dar ser bastante assertivo nessa resposta. Então, esse é o desafio, e é um pouco disso que acontece por trás de quando você cria um chatbot. Se você cria um chatbot lá no Google, no Dialogflow do Google, ele tem todos esses modelos aqui por trás. E além desses modelos de classificação de intenção, entidade, então quando você vai criando lá suas intenções, ele vai treinando esse modelo de classificação em tempo real, mas para você é transparente, que é para o usuário desenvolvedor ali, né, o usuário da plataforma. E o modelo de entidade é a mesma coisa, conforme você vai criando as entidades, ele vai criando um modelo ali de extração de entidades para ajustar. E para apoiar tudo isso aqui, porque tem um outro jargão bastante clássico que você deve falar, pô, para o modelo funcionar bem, precisa de muitos dados. E aí, aqui no começo da live, eu mostrei um exemplo aqui com 3 frases de treinamento, que era ali, eu falei inglês, eu falo inglês, eu sei francês e tal, com 3 frases de treinamento, ou seja, somente 3 exemplos, já é possível treinar um chatbot no Dialogflow. Qual que é a mágica? Que só com 3 exemplos, se vocês, quem conhece um pouco ou pesquisa, precisa de milhares e milhares de exemplos, como que só com 3 ele já consegue generalizar esse conhecimento? Por mais que ele, então, os modelos aqui, as técnicas estão criadas, mas só com 3 você já treina um modelo de intenção e funciona? Funciona porque existe um outro modelo por trás, que é um modelo de embedding, que é um modelo pré-treinado, que a gente chama, que apoia todos esses outros modelos. E como que funciona esse modelo de embedding? Como eu comentei, né, a forma de modelar o texto para o computador, existem algumas formas, a mais simples de todas é o One Hot Encode, que cada palavra que vira zeros e uns, que não é a melhor forma, a gente viu um exemplo simples de review que não funciona.
E por que não funciona? Porque conforme você vai colocando zeros e uns, além dele ficar um vetor muito esparso, sempre que você vai adicionando um zero ou um, a distância entre as palavras aqui, para o computador entender, pô, essa palavra é mais parecida com essa ou não, a gente sempre tem a mesma distância, porque cada palavra que eu adiciono no meu dicionário é um ponto no espaço e sempre vai ter a mesma distância, né? Então, a similaridade de cosseno, ela é sempre igual. Então, o ângulo aqui é muito parecido e o modelo não consegue distinguir distância. Então, para ele, a palavra love, you e thank you, tem a palavra you e thank tem a mesma proporção aqui, a mesma similaridade com thank you e you e assim por diante. O que não faz sentido. Tem palavras que são mais similares do que as outras, né? E aí, o que acontece? Quando eu uso esses sistemas mais simples, um hot encoding, bag of words, ou a similaridade é muito parecida, ou eu trago para o meu modelo, né, quando eu tento trazer mesmo uma técnica um pouquinho mais, ainda com zeros e uns, mas que já traz algumas outras informações, eu trago uma representação mais sintática, que é a forma da escrita, mas eu não tenho nenhuma relação semântica. O que acontece aqui? Nesse exemplo, eu já consegui agrupar algumas palavras, mas assim, ó, peixe, paixão e pessoa, estão próximas no meu espaço. Mas que relação semântica que elas têm? Elas têm uma relação sintática, né? A escrita delas são parecidas. As partes, né, dessa palavra, os caracteres que compõem essa palavra são parecidos, mas não tem nenhuma relação de semântica. E aí que entra os embeddings. O mais conhecido, né, que meio que quebrou todo esse paradigma foi o Word2Vec, que até o nome já fala, é Word, como que eu converto palavras em vetores, que, de uma maneira muito ampla, é uma rede neural profunda, que eu treino sem necessariamente ter, eu não preciso, é uma rede não supervisionada, isso que também trouxe um ganho muito grande para essa parte de modelo, porque ter dado rotulado é caro, custa caro ter muito dado rotulado, então aqui nesse caso eu preciso ter muitos artigos, muitos dados, mas ele não precisa estar rotulado, porque eu passo esse dado na minha rede e que é muito parecida com uma arquitetura de encoder, eu passo esse dado e o que eu tento verificar eu não preciso marcar o dado. O que eu pego no geral, de uma maneira muito ampla, as palavras que aparecem, eu pego todas as palavras que aparecem em milhões e milhões de textos e quais são as palavras que aparecem próximas a essa palavra. Então, eu fui à escola hoje. Se eu pegar a palavra escola, antes de escola apareceu a palavra fui e depois de escola apareceu a palavra hoje. Então, toda vez que nesses milhares de textos, toda vez que a palavra escola apareceu, quais foram as palavras que apareceram antes e depois dela? E eu vou treinando e vou aprendendo essa similaridade de como que as palavras que aparecem próximas, quantas vezes ela aparece naquele texto, quantas vezes as palavras próximas também aparecem, que pode ser um sinônimo, se sempre elas aparecem em partes parecidas. Aí eu treino essa rede aqui, até chegar em uma rede profunda, né? Eu vou fazendo aqui o aprendizado dos pesos da rede, e depois o que eu faço é cortar as últimas camadas e pegar o que a gente chama dessa parte embedada aqui, que seria esse código que diminui muito o tamanho esparso que eu tinha do vetor inicial e me dá uma nova codificação aqui do significado dessa palavra, que é um embedding, que é um vetor de números que não são zeros e uns, mas que são números aqui que tentam trazer esse aprendizado de similaridade entre as palavras. Tá? Então a gente aprende uma representação de acordo com essa palavra apareceu em muitos textos. E aí sim, quando eu ploto isso, cada pontinho dessa visualização aqui é uma palavra, né? Então são milhões e milhões de palavras. Agora, as palavras mais próximas, ela tem um significado mais semântico. Então, alegria e felicidade estão mais próximos, amor e paixão, pessoa e humano, hipopótamo e peixe, que são dois animais. Então, as palavras vão ficando com o significado próximo. Isso dá, então, esse modelo pré-treinado, com milhões de textos, você nem sabe da existência dele quando a gente está usando um Dialogflow da vida, por exemplo.
Você sabe um pouco do modelo de intenções, porque você cria as intenções, mas você não sabe que tipo de técnica que está por trás, você só cria, dá as frases de exemplo e treina por trás, mas esse modelo de intenção tem esse outro modelo pré-treinado que dá toda a base por trás. E aí, por que ele dá toda a base? Porque com essa similaridade, né, como são vetores e são números, a gente consegue fazer equações, né, fazer operações aqui e entender, dado a distância vetorial entre cada palavra, qual que é a similaridade, a proximidade, e isso ajuda muito na interpretação do texto. Então, por exemplo, quando você coloca uma frase lá, então tem muitos bots, né, e aqui no nosso assistente virtual do Itaú é algo que nós temos bastante, que é uma integração direta com o chat humano. Então, o cliente, se por algum motivo não está sendo atendido, ou ele quer falar com uma pessoa, ele pode pedir para falar com uma pessoa. E aí, vamos pensar que naquela minha criação da minha intenção, né, o time que foi lá e criou a intenção, falou assim, ó, o cliente pode falar, quero falar com um humano. Ele pode falar isso. E eu criei essa frase de treino, mas o cliente vai lá e fala uma frase totalmente diferente. Fala, me coloque em contato com um especialista. Uma frase totalmente diferente da primeira. Mas por que o modelo, com poucas frases, vai conseguir entender que a intenção do cliente é falar com um humano, né? Não falar com o robô? Por quê? Esse embedding pré-treinado vai entender que humano e especialista são palavras similares no contexto do banco, né? Um especialista humano naquele assunto, então é similar. E falar e me coloque em contato também são palavras similares. Então, mesmo uma frase sendo totalmente diferente, esse modelo pré-treinado aqui, que é o embedding, dá toda a base de conhecimento, ou ajuda muito a ter esse entendimento da frase do cliente, né, das palavras ali. E aí, só passando por curiosidade, o Word2Vec, ele foi proposto na academia, né, em 2013, essa rede neural que faz isso, e aí foi crescendo, e aí tivemos várias evoluções em modelos de NLP, então, alguns muito conhecidos que quebraram depois a hegemonia aqui do Word2Vec foi o GPT do OpenAI, depois o BERT do Google, e aí depois foram tendo criações em cima desses modelos, e eu acho que o mais atual agora, recente, que foi gerado agora há pouco tempo, é o GPT-3 do OpenAI, agora em 2020, que é um modelo, uma rede neural bastante profunda, usando os conceitos de Transformer e Attention, que são o estado da arte quando a gente fala de Machine Learning aplicado em texto. Tá? E aqui indo para o final, sem enrolar muito, tem uma visão, inclusive essa imagem é um pouco adaptada do time lá do Rasa, que é uma das plataformas que eu citei no começo, que é a evolução do assistente, né, ou de chatbots, que demanda, então, tanto na visão, na evolução, na visão do usuário final, quanto na evolução do desenvolvedor aqui, do time que está desenvolvendo o chatbot. O nível 1 é aquele chatbot de comando mesmo, que eu quase não tenho nenhuma inteligência por trás, então tudo é manual, todos os updates são manuais. Depois eu tenho o chatbot ou FAQbot, como alguns usuários chamam, que já começa, ele meio que automatiza as FAQs, dá uma experiência um pouco melhor do que a FAQ, e por trás todas as regras ainda são atualizadas de maneira manual pelo time, então isso é muito importante frisar. O time de curadoria, que o time por trás, ele é super ativo. Nível 3, o assistente já começa a ter um contexto da conversa, consegue trazer informações do cliente por APIs, e o refinamento já tem esse conceito aqui de Conversation Driven Deployment, que com base nas conversas anteriores eu vou evoluindo o meu modelo, ainda não de maneira automática, eu vou ter um time de curadoria que vai pegando essa conversa, vai rotulando os dados, até chegando em maneiras ainda drivado pela conversa, mas semi-automática e depois até automática para assistentes que já fazem consultas e fazem agendamentos, até para assistentes que se adaptam a um contexto específico, tá? Eu acredito que esse nível 5, eu nunca vi um chatbot no ar hoje, nenhuma empresa do nível 5, é algo ainda muito em pesquisa nas academias, a gente deve demorar alguns anos para chegar. Hoje,
as evoluções estão muito aqui entre o nível 2 e 3, e alguns já fazendo alguns testes para ir para o nível 4. Gosto muito de reforçar uma frase muito voltada para machine learning, mas que casa muito com machine learning e chatbot. Lançar é fácil. Você cria um chatbot no Dialogflow em 15 minutos. Você cria um chatbot rápido em um dia. Mas operar que é o difícil, tá? Então fazer chatbot é fácil, mas operar isso no dia a dia não é só lançar e deixar lá. E se você quer realmente resolver problemas de clientes, essa operação é essencial, tá? E é um ciclo, tá? Eu gosto desse desenho da Gartner, que serve para modelos de machine learning, mas como o chatbot, você conhecendo ou não os modelos que tem por trás, se isso é abstraído ou não pela ferramenta que você usa, tudo começa a entender o negócio, entender o cliente, entender os dados que você tem, ou seja, as conversas, como que o cliente fala daquele produto, depois colocar isso em produção e operar, tá? KPIs, né, ou OKRs, que vai ser a outra palestra que vocês vão ter na semana que vem aqui no grupo do Chatbot Brasil. Então, é algo fundamental. Também gosto de citar, é um pouco voltado para as regras de algumas boas práticas de machine learning, mas casa muito também aqui com o chatbot. Eu gosto muito dessa regra número 23 aqui. Você não é um usuário típico do seu produto. Porque você está ali, você conhece dos nomes do produto, você vai falar de uma maneira, nem seu chefe, nem seu diretor, tá? Vai ficar testando, usa dados reais dos clientes, porque eles falam de uma maneira diferente, eles conhecem os produtos com nomes diferentes, então você não é um usuário, não é porque você testou e funcionou que vai funcionar para todo mundo. Então, para mim, essa é uma regra fundamental aqui, tá bom? E para finalizar, então o cientista de dados nesse processo, né, quando a gente está falando de machine learning, é uma peça importante, né? Ele pode ajudar o time a entender como que os modelos por trás interpretam os dados para que os times de conteúdo, qualidade de dados pensem nas melhores frases, nas formas mais relevantes de usar o dado, tá? Então ele na minha visão, é uma peça importante, mas muito mais importante na criação dos modelos. Se você cria modelos personalizados, e muitas empresas criam, por exemplo, o Itaú, a gente tem todos os modelos são proprietários do Itaú, até para poder considerar todos as nuances, os nomes de produtos. Então ele é muito mais, na minha visão, mais essencial na criação, mas é uma base importante para ajudar esses times de curadoria. Então é um recurso importante. Tá? A parte de customização, nem sempre você precisa construir do zero. Usem ferramentas que são muito boas, Dialogflow, Watson Conversation, Luis da Microsoft e várias outras, tá? Mas se você precisa customizar alguma coisa, um produto específico, uma marca, talvez pode ajudar a ter seus modelos customizados. Ferramentas prontas, mais uma vez, por mais que você use a ferramenta pronta, acompanhar a performance, KPIs ou QRs, curadoria é essencial, mesmo que a ferramenta te dê toda essa parte de modelagem pronta, não tem como fugir do refinamento, colocar novos exemplos, criar novas intenções, novas entidades, isso é essencial para a vida do bot, e construir e manter um chatbot ou um assistente virtual é um desafio complexo, não é simples, e tem que ser uma equipe multidisciplinar, tá? Tem que ser uma equipe ali focada, dedicada, que conhece de design de conversação, conhece de conteúdo, conhece de cliente, conhece de produto, de processo e conhece dos modelos, né? Então, por isso que precisa ser uma equipe multidisciplinar para manter um bot no ar. Tem aqui os meus contatos, meu e-mail, quem quiser entrar em contato, me seguir nas redes sociais, fiquem à vontade. Mais uma vez, eu espero ter contribuído um pouco aqui com vocês. Brigadão a todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar. Caio, Michael, aqui, time do Chatbot Brasil, sempre um prazer. Amigos aqui, trocando ideia. Obrigado mais uma vez. Acho que é isso. Valeu. Botando aqui. Bacana, Vinícius. Gostei demais de ver a palestra, rapaz. Realmente foi do comecinho, né, mostrando como é que é na visão geral, depois desceu lá para baixo para ver como é que é realmente que começou a parte da IA e como é que ela é aplicada. Depois foi subindo um pouco o nível, né, para ver as maneiras melhores de ser feito. Sim, adorei realmente a palestra. O pessoal já começou a colocar diversas dúvidas aqui nos comentários, e aí a gente vai começar agora uma sessão de perguntas e respostas. Então,
Vou pegar aqui até perguntas que foram feitas durante a palestra, que eu curti. E também, se você quiser fazer aí mais alguma, quem está assistindo, é só colocar nos comentários que a gente vai escolher aqui as melhores. Simbora? Bora lá, vamos lá. Uma coisa só, antes de entrar nas perguntas do pessoal enquanto eles escrevem, Vinícius, foi aqui que eu fiquei em dúvida, que tu trouxe já aqui a pontinha do iceberg, eu acho, né, em relação a tudo que pode ser feito com o NLP, e aí como é que o pessoal pode aprender mais sobre e entrar mais nesse mundo? No mundo mais da parte técnica dos modelos de machine learning, é isso. Isso, para aprender mais sobre tudo isso que tu falasse hoje e puxando mais para NLP mesmo, por exemplo, e nessa parte de IA aplicado para entender conversas e textos. Legal. Ó, se você tem a pretensão de construir os modelos, né, customizados, muito na linha do papel hoje de um cientista de dados, por mais que NLP é uma das aplicações de modelo, precisa aprender um pouco do fundamento de machine learning, como que ele funciona, qual que é o aprendizado, um pouco aqui realmente foi uma pincelada, mas como que é uma rede neural, como que ela aprende, atualização de peso, então tem todo um fundamento estatístico, matemático importante de conhecer, e de programação também. Eu recomendo alguns livros e tem muitos tutoriais que se baseiam nesse livro na internet. Então, eu coloco dois aqui, que eu gosto bastante. Um chama Introduction to Statistical Learning. É um livro gratuito. O PDF dele é gratuito na internet. Não é gratuito por vias ilegais. Não, é gratuito mesmo. Porque são professores de Stanford que escreveram e o PDF dele é gratuito se vocês procurarem. E além do PDF ser gratuito, tem um GitHub que tem todas as implementações dos exemplos do livro e tem um curso completo de videoaula gratuito dos autores de Stanford explicando os conceitos do livro. Então, para mim é um conteúdo bem completo, tem muito conteúdo bom na internet, muito mesmo, mas esse para mim é algo que concentra bastante, tem vídeo, tem livro e tem código. Então, é bem legal para quem quer aprender um pouco desses conceitos. Um outro livro que eu gosto bastante chama Hands-on com Scikit-Learn e TensorFlow. Ele não é gratuito o livro, mas vocês devem encontrar um PDF aí na internet. E também tem um blog, um GitHub do autor com todas as implementações, com vários cases também bem legais. Então, esse para mim é o fundamento para quem quer aprender um pouco de machine learning, tá? Antes de ir para uma aplicação, que aí machine learning pode ser aplicado para texto, para voz, para imagem. Então, esse para mim é o primeiro passo. E aí depois, também na parte de NLP, a gente tem vários materiais em vários livros e vídeos tutoriais, muitos artigos, publicações muito boas em artigos, né? Então, como eu citei aqui o BERT do Google, Transformer, Attention, o Google Artifact, todos eles têm artigos publicados dando detalhes, dos modelos e normalmente tem um GitHub associado com a implementação daquele código. Então, eu gosto muito da parte de pesquisa, porque as pessoas de pesquisa têm muito essa visão, que é um pouco do que a gente faz aqui em comunidade, de compartilhar, né? Então, conhecimento é para todos. Então, mesmo empresas que Google, Microsoft, Facebook, eles publicam um artigo explicando a técnica que eles desenvolveram e põem um GitHub com o código, então isso é muito legal. É uma troca bastante rica, vale a pena. E aí, por fim, sem alongar muito, eu também recomendo um site que chama Papers with Code, tá? Depois aí eu posso colocar aqui nos comentários, porque o Papers with Code, ele é um site da comunidade científica que tem ele tá quebrado por aplicação, então isso é muito legal. Então, quero ver artigos sobre NLP. Então, tem todos os artigos lá de NLP e já tem o link para o GitHub do código. Por isso que é o artigo e Papers with Code, artigos e códigos. Então, tem tudo lá e está muito bem organizado por aplicações. E aí tem os usuários que vão usando, dão um joinha, então também é organizado por classificação dos que funcionaram melhor, então é muito legal, tem um material bem rico mesmo na internet. Então tem muito lugar mesmo, né, pra gente poder ir atrás. Muito legal.
E aí eu achei massa isso, né, de que o pessoal não só faz o paper, mas traz todo o código, deixa compartilhado. Teve até gente que fez o livro e deixou o livro gratuito, né? Tudo bem comunitário, pelo que eu tô vendo, né? Sim, pessoal Ó, da... e já começou a chegar aqui algumas perguntas. Teve essa daqui que foi feita até no comecinho da live, pelo Adolfo, que tu mostrasse diversos exemplos, né, de palavras e apontamento com as palavras, assim, que existem, palavras formais. E aí Adolfo perguntou se tem recomendações de fazer com que a IA lide também com o português informal. Então, a pessoa escrever de uma maneira mais informal todas as conversas. Acho que com certeza vocês já trabalharam com isso, né? Sim. Não, esse é um problema que acontece, e aí por isso que muitas vezes a gente tem que criar algumas coisas customizadas, né? Vou falar um pouco de alguns casos que são públicos e não tem nada confidencial. Por exemplo, no próprio Itaú. Se eu treinar um modelo com dados públicos, sem customizar nada, se eu perguntar para vocês, palavra CEP, ela tem ligação com que tipo de contexto? Provavelmente vocês vão falar que tem links bastante ligado com endereço, com coisas assim, certo? Se eu perguntasse para vocês a palavra múltiplos, tá ligado com o quê? Com alguma operação matemática, com alguma coisa no nosso senso comum, né? Mas no banco, CEP é o nome de um produto, tá? É um produto de cheque especial do público personalité. Múltiplos é um cartão que tem crédito e débito, é um cartão múltiplo, então a gente chama de cartão múltiplo, é um cartão que tem débito e crédito. E ainda, agora mudou, a Latam mudou, mas tinha um cartão em parceria com a Latam que era o cartão Multiplus, que era pontos múltiplos e tal. Então, palavras que, cara, que não... É por isso que ter textos focados nisso e você treinar o seu próprio modelo pode garantir, né? Que treinar esse embedding, que foi um pouco do que eu falei, esse texto pré-treinado, vale muito a pena. Tem um site, se vocês procurarem na internet, você pôr assim no Google, NILC Embeddings. O NILC é o Núcleo de Inteligência Computacional Linguística, se eu não me engano essa é a sigla, que é são várias universidades, né, trabalhando, mas acho que o principal polo é na USP, e eles têm alguns desses embeddings pré-treinados em português. Então, quem quiser pegar, baixar, fazer o download, tem lá vários tipos de embeddings treinados para treinar, você não precisa criar do zero também. Depois você pode pegar esse e só customizar. E lá foi treinado com mais de 1 trilhão de textos, usando Google News, Wikipedia português, vários textos abertos. Então, vai trazer um pouco dessa informalidade, um pouco, se tiver essas palavras nesses textos, mas ainda assim você pode retreinar se você tiver um conjunto grande de textos que não precisa estar rotulado e melhorar esse embedding para o seu contexto, tá bom? Entendi. Então, isso aí já foi um exemplo que tu desse, né, de alguma coisa que você precisaria de uma NLP, assim, mais customizada, de uma IA mais customizada para conseguir trabalhar, né? Teve Sim. alguma coisa assim, não sei se no teu trabalho tu pegasse essa mudança, de que foi visto que ia ser necessário sair de ferramentas pré-prontas e puxar uma NLP customizada? Sim, exatamente nessa linha que eu comentei, né? Pelo nome dos produtos, por a gente querer ter mais, vamos dizer assim, não só customização dos produtos, até nome de produto, mas customização para os clientes, e também pelo tamanho da organização, pela criticidade de algumas coisas, com LGPD e com algo muito forte que tem crescido, que a gente chama de Responsible AI, que muitas vezes a gente tem que explicar o que está acontecendo por trás, principalmente para o órgão regulador, para os clientes também, não só para o regulador. Em algumas aplicações críticas, a gente tem que explicar o que está por trás. Então, foi baseado muito nisso que nós decidimos ter os próprios modelos internos, tá? Mas tem outros casos que, dependendo do seu parceiro que você está atuando, ele mesmo, por mais que você não precise você customizar, no caso do Dialogflow tem a versão Enterprise, mas mesmo assim eu não sei, eu não sei explicar no Watson também, mas eu sei que é possível. Então, se for numa versão mais Enterprise, dependendo do contrato que você tem com as empresas, pedir uma customização. Você não faz, você pode pedir. Um caso
que apareceu também, só para citar, né, para não ficar só no caso do Itaú, a TIM, no começo, que ela colocou um chat, um assistente de voz ali na URA, e quando o cliente perguntava alguma coisa assim, quanto que é a ligação de TIM para TIM? Tá? TIM para TIM não é uma palavra que você vai ver no dia a dia. E aí o modelo entendia TIM para TIM como pratinho, sabe? Um prato pequeno, pratinho. E aí, cara, porque TIM para TIM, o que é isso? Aí entendia como pratinho, aí tiveram que pedir para o parceiro na época customizar o modelo ali de entendimento. Então, por isso que também eu coloco sempre no slide aquela regra de machine, você não é um usuário típico do seu, porque aparecem coisas assim que talvez nós não pensamos, que a gente conhece o nome do produto, conhece o nosso dia a dia, e a gente acaba não pensando que o cliente, para ele, não é os nomes mais técnicos aqui dos produtos, do dia a dia, não é o que o cliente fala, a forma que ele fala, né? Entendi. Bacana, então. Muito legal ver de como é que essas empresas, né, fizeram essa transição e os motivos dela. Tu também falasse na tua palestra, né, que a equipe que está trabalhando com essa parte do chatbot tem que ser interdisciplinar. E aí teve essa pergunta aqui do Daniel, que ele perguntou se, trabalhando com bot, se chega a envolver também equipes de linguistas para resolver problemas de linguagem natural. E se sim, quais? Eu vi que, na minha experiência, assim, diversas pessoas que são da área de línguas e de linguísticas começaram a estudar mais sobre a parte de processamento de linguagem natural, de IA no geral, aplicado para conversas. Perfeito. Vocês têm alguma coisa disso? E tu acha que, como é que essas pessoas estão contribuindo? Tem, e é super importante. Só vale citar, até que dividir aqui em duas partes que eu vou colocar, um pouco a minha visão, tá? Pode ser que pessoas tenham visões um pouco diferentes, mas quando a gente, no começo de processamento de linguagem natural, antes de aparecer esses modelos super parrudos aqui que eu citei um pouquinho, né? O GPT-2, GPT-3 agora, o BERT, Attention, existia duas vertentes de pessoas que desenvolviam modelos de machine learning. Uma que era assim, não, pega muito dado, que é o embedding, né? E vamos para uma rede neural profunda, vamos treinar e ele vai tentando aprender isso, essas nuances, essa parte semântica das palavras, sintática, semântica e tal. E uma outra vertente, não, cara, isso não vai funcionar. A gente tem que ir muito mais nessa linha mais tradicional da linguística, o que é um verbo, o que é um advérbio, tentar pegar essas partes e incluindo isso no modelo. Tá? Então tinha essas duas vertentes, e aí nessa primeira vertente aqui de, cara, entender o post-tagging, que ainda é usado em outras frentes, não em chatbot não muito, mas em outras aplicações de NLP ainda é muito usado, o linguista é fundamental. Eu acho que você perguntar para a maioria das pessoas qual que é a diferença de um adjunto adnominal e de um advérbio, quase ninguém lembra disso, e é normal. Então, o linguista aqui, ele vai conseguir ajudar muito. Quando a gente fala desses modelos mais complexos aqui, mais voltado para o mundo de redes neurais, o attention, então, esse embedding, ele não leva muito isso em consideração. Como eu falei, você passa milhões e milhões de texto, ele vai ficar processando isso, que palavra que aparece antes, que palavra que aparece depois, qual a frequência da palavra, isso é meio que ele moe lá no meio da rede neural e traz uma representação numérica disso que funciona muito bem, esses modelos, o BERT e tal, cara, quebrou alguns paradigmas grandes aqui de modelo. Mas mesmo assim, quando a gente então tem, como eu até coloquei um pouquinho na palestra, né? Não sei se, espero que tenha ficado um pouco claro. O embedding, ele é um modelo pré-treinado que suporta os outros modelos. Mas na hora de eu criar as intenções, por exemplo, eu tenho que colocar as frases de exemplo que eu mostrei aqui um pouquinho, né? Então, dependendo da frase de exemplo que eu coloco numa intenção e coloco em outra intenção, vai conflitar. É a mesma coisa quando você ensinar uma pessoa, você está ensinando uma criança. Vou pegar, sei lá, estou pegando um exemplo aqui. Uma pessoa vai lá e fala para ela que fazer tal coisa é certa, a outra pessoa ensina para ela que fazer a mesma coisa é errado.
ela vai ficar confusa. Se você perguntar para ela, é certo fazer isso? Ela vai falar, não sei, né? Não sei. Um falou que é certo, outro falou que é errado, vai confundir tudo. Então, quando você está criando as intenções, colocando as frases de exemplo, se você colocar frases que vai mais confundir o modelo, então colocar as palavras certas, as melhores frases, vai, por mais do modelo do embed que tem por trás e toda a parte tecnológica que tem, se você não souber construir as intenções e colocar os melhores exemplos, você vai mais confundir seu modelo do que ajudar. Então, aí entra um papel fundamental de linguistas, né, para ajudar a construir isso. Entendi. Bacana, então, né, ver como foi usado, né, antes e como é que é ainda usado hoje em dia o papel dos linguistas, né, de fazer de trabalhar com as conversas. A gente está se aproximando agora ao final do evento, Vini. E aí eu queria dar um tempinho aí para tu poder dar tuas considerações finais, fazer algum convite para o pessoal. Vi que tu tem um canal no YouTube aí cheio de vídeo bacana, né, sobre IA. Também tem o teu LinkedIn aqui na descrição, se o pessoal quiser entrar em contato depois e tirar dúvidas contigo, saber mais sobre o material que tu recomendasse. Tu tem alguma recomendação, algum chamado pessoal? Bom, pessoal, eu acho que eu só queria agradecer mais uma vez. Espero nessa uma horinha ter deixado alguns insights aí. Eu sei que não foi tão profundo, mas foi mais generalista para dar essa ideia. Como o Maicon comentou, quem quiser me seguir no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, tá? Fiquem à vontade. Eu acho muito legal essa troca. O meu YouTube eu tenho tem alguns vídeos antigos lá de aulas de machine learning que são legais, quem quer entender um pouquinho, uma ideia geral, e eu estou tentando gravar mais vídeos, participar aqui com a comunidade cada vez mais. Não sou profissional em gravar vídeo, não tenho todo um estúdio, mas tento passar um conteúdo e a ideia é cada vez mais ter um conteúdo bacana, então se quiserem, se acharem que faz sentido, se inscrevam lá no canal, mandem sugestões. É muito legal poder compartilhar um pouquinho do dia a dia e, obviamente, aprender. Eu mais aprendo aqui com as perguntas, com as considerações do que ensino. Valeu mesmo, obrigado. Valeu, Vini. Foi um prazer te ter aqui. Realmente, teu conteúdo ajudou muita gente, eu acho. Principalmente pelos comentários que o pessoal deu aqui, que gostaram muito da palestra. Acho que vão entrar contigo depois pelo LinkedIn. A gente tem mais alguns eventos vindo também nesse mês. O próximo, por exemplo, já vai ser sobre a troca, vai falar sobre o portfólio de VUI Design. Acho que vai ser bem bacana. Vocês podem curtir também, dar uma olhada no nosso calendário de eventos. Foi um prazer estar aqui com vocês e estar aqui contigo, Vini. E aí, estou muito animado com todos os eventos que tem pela frente. Valeu, galera. Valeu, galera. Até mais.